Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Hoje vamos responder a pergunta da Isaurina. E a pergunta dela está aparecendo exatamente aqui embaixo no vídeo. E a pergunta dela é assim. Ela falou, pessoal, que a máquina de costura dela, ela precisa de força para poder continuar funcionando. Ou seja, tenta imaginar que você vai lá, você vai costurar, você aperta o pedal e a máquina ela não desenvolve, ela não funciona e você precisa ir lá no volante e dar um giro com a sua mão, ou seja, você precisa dar um embalo para ela acabar funcionando, entendeu? Este é o problema que está acontecendo com a Exaurina. Eu já falei um pouquinho sobre aqui no canal, sobre esses problemas, então vou enumerar aqui algumas possibilidades que pode estar acontecendo numa máquina de costura que dá esse defeito, tá bom? Então se você quiser saber como resolver este problema ou algumas dicas assim para você conseguir detectar qual que é o problema e assim resolver, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas é claro, caso você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, ou até mesmo se tornar um profissional na área da manutenção, é muito simples, temos um treinamento de máquina de costura. É só você clicar aqui embaixo e você vai ser direcionado pro nosso site. É o primeiro link, tá bom? Quando você chegar no nosso site, vai ter duas escolhas. Se você é uma costureira ou se você quer se tornar um mecânico. Coloca um dos dois que lá você vai ser direcionado para o nosso site, tá bom? Qualquer dúvida, temos um WhatsApp lá para poder responder ela. Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre este assunto que é bem interessante que pode estar acontecendo. Vamos lá. Sempre, pessoal, vocês precisam tentar acabar eliminando alguns problemas que pode ser que às vezes não é tão grave assim. Então aqui eu quero falar tanto de máquina de costura industrial que esteja dando este problema, até máquina de costura também que não é industrial, que é as domésticas que pode estar dando este problema, tá bom? Então vamos falar primeiro aqui de máquina de costura industrial, tá? Primeiro ponto que você precisa verificar é assim, verifique se sua correia não está muito tensionada, não está muito apertada. Se ela estiver muito apertada, vai ocasionar este problema. Por quê? O motor ele vai precisar de mais força para conseguir funcionar e automaticamente ele não vai conseguir girar, entendeu? Então, primeira coisa, verifique a tensão da sua correia, tá? A segunda coisa que você precisa verificar é se sua máquina de costura, a industrial, ela está lubrificada. Ou seja, você vai lá no cárter, onde fica lá o óleo, e verifica se tem óleo ali. Às vezes, pessoal, mesmo tendo óleo, sua máquina de costura não está tendo este processo, ele não está lubrificando a máquina. Então, como que você vai saber se sua máquina está sendo lubrificada, uma máquina industrial? É muito simples. Você vai lá na parte do visor do óleo, aquele visorzinho do óleo, ele serve simplesmente para isso, para poder mostrar para você se a bombinha da máquina de costura está funcionando ou não. Então você vai lá e olha lá se vai jorrar óleo para cima naquele visorzinho. Então você vai ligar a máquina, vai apertar o pedal, quando você apertar o pedal vai ter que jorrar óleo ali, tá? Se não estiver jorrando óleo, então sua máquina de costura não está sendo lubrificada e por causa disso talvez ela está ocasionando ressecamento e está assim mais dura do que o normal e o motor não está conseguindo girar ela e você precisa dar um embalo inicial. Mas vai chegar uma hora que ela vai simplesmente travar e não vai costurar. Então veja isso, a lubrificação. Primeiro estamos falando dos pontos mais simples que você consegue fazer sem gastar absolutamente nada, tá bom? Agora, pessoal, se mesmo assim sua máquina de costura ela está com este problema, mesmo você avaliando esses dois pontos, agora pode ser alguns problemas, por exemplo, pode ser problema no motor da sua máquina de costura industrial. Mas este problema não é tão grave assim. É o capacitor da máquina de costura. Rodrigo, o que é um capacitor? Vou mostrar aqui para você rapidinho. Um capacitor é esta pecinha aqui, tá vendo? Todo motor de máquina de costura convencional, máquina de costura industrial, ele vai ter este capacitor aqui. Para que serve este capacitor?
Tente imaginar que ele é o que faz dar esse tranco para a máquina de costura funcionar. Ele tem aquela energia inicial para poder fazer ela funcionar. Então, chega uma hora que ele não funciona mais, ele não acumula mais energia dentro dele. Então, esses capacitores, eles ficam energizados, mesmo com a máquina de costura desligada. Então, quando ele está com um problema, ou seja, ele já está gasto, ele vai funcionar, mas você precisa prestar uma ajuda. No entanto, no momento que ele simplesmente estragar, nem com a ajuda ela vai funcionar. Então, aí você precisa verificar se é o capacitor. Um outro ponto que você precisa notar é referente aos rolamentos do motor. Porque às vezes, pessoal, os rolamentos do motor da máquina, ele pode estar gasto, tá bom? Não da máquina, do motor, tá? Ele pode estar gasto. Então, quando ele fica gasto, ele vai precisar de mais força para o motor poder girar. E por causa disso pode estar ocasionando este problema. Então, faça essas verificações na sua máquina de costura se for industrial. Mas e se por acaso sua máquina de costura for doméstica? Como que você pode resolver este problema? Então vamos lá, pessoal. Se sua máquina de costura for doméstica, alguns passos são os mesmos. Por exemplo, verifique o tensor do motor da máquina de costura. Às vezes, dependendo de sua máquina de costura, você vai precisar desmontar ela toda para fazer essa verificação. Vou dar um exemplo. Estou com essa máquina aqui, se você acompanha nós no canal, você vai ver que nós estamos fazendo vídeos com ela. Essa máquina de costura aqui, ela é uma Brother. Para você chegar nessa correia aqui, ó, tá vendo que é a correia do motor? Aqui está o motorzinho, ó, ela está virada, tá? Ela está do lado virado aqui, ó. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui está o motorzinho, aqui está a correia, aqui está o volante. Então, o que pode acontecer? Essa aqui pode estar muito apertada, essa correia. E por causa disso, o motorzinho pequenininho, ele não vai aguentar o tranco. Então, para poder ter acesso nessas máquinas, você precisa desmontar ela toda. Que nem eu desmontei a carcaça, na verdade, né? Não desmontar a máquina em si. E se for um outro tipo de máquina, às vezes já está visível, né? E você não precisa se preocupar tanto. Primeiro de tudo, verifique então a tensão ali da correia, tá? Legal, depois que você verificou a tensão da correia, você também vai ter que verificar a lubrificação da máquina. Será que não é a máquina que não está bem lubrificada? Ou seja, ela precisa ser lubrificada e você nunca fez isso? E por causa disso ela acaba enferrujando, acaba ficando um pouco mais resistente. E um motorzinho daquele não vai aguentar girar como realmente deveria. Então assim, ele não consegue dar o tranco inicial por causa da ferrugem, entendeu? Aí você precisa fazer o que? Dar uma ajuda para ele voltar a funcionar. Então, verifique também se não é lubrificação. O outro ponto, pessoal, também é no motor, mas aí é diferente. O motor da máquina de costura, eu vou mostrar aqui para vocês, só um momento. Vocês não vão verificar se é o capacitor da máquina. Não, porque o capacitor, lembra que é máquina de costura industrial. Neste caso, é a máquina de costura doméstica. Aí é o carvão da máquina de costura, ou a escovinha, conforme você desejar dizer. Então, eles ficam, depende do motor, é claro. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tem duas escovas, sempre vai ter duas escovas. Uma aqui e uma aqui. Então, você vai ter que retirar, porque às vezes ele fica pequenininho, e acaba não tendo mais força, não acaba dando contato ali para poder o rotor funcionar, ou seja, o motor acabar funcionando. Então você precisa efetuar essa troca. De vez em quando você precisa fazer isso é normal. Só para você ter ideia, no momento que você compra um motor novo, ele vem umas escovas já de brinde, por assim dizer, para você, porque uma hora ou outra você vai precisar efetuar a troca e não precisa você comprar uma nova, entendeu? Então é importante também isso. E também uma coisa que eu acho legal vocês fazerem é isso aqui, ó. Você vai pegar o motor e vai girar a polia, tá vendo? Por que, Rodrigo, eu vou girar a polia? Porque no momento que você gira a polia, pessoal, você vai conseguir sentir se ele vai estar travando. Porque às vezes pode acontecer que você começa a girar, você nem vai conseguir girar mais. Por quê? Aqui dentro ela está travada. Às vezes pode ser sujeira, pode ser ferrugem, e você precisa desmontar ele todo para poder reformar ele. Mas se for rolamento, aí já era, não tem o que fazer, porque os rolamentos desses motorzinhos aqui são blindados.
No entanto, pessoal, voltando um pouquinho só na questão do carvão, tem máquina de costura que não é aqui. Você precisa desmontar o carvão, desmontar o motor para poder ter acesso ao carvãozinho. Então, pessoal, basicamente é isso que vocês vão ter que fazer no caso sua máquina de costura está assim, não está conseguindo girar. Então, às vezes pode ser correia também pode estar muito apertada ou correia extremamente folgada e o motor ele vai girar em falso e a máquina não vai funcionar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e até os próximos vídeos.